Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, eu quero iniciar a nossa escola bíblica dominical, convidando você, nesta manhã, a pegar sua Bíblia e abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 ao versículo 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, e que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é útil, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo está orientando, está instruindo o jovem pastor Timóteo para o seu ministério. Acima de tudo, o que o Timóteo tem que fazer é aprender a sagrada palavra, a sagrada letra, porque Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. E lá no versículo 17, lá no final do versículo, ele vai dizer que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se Timóteo ele quer ser um ministro, se Timóteo quer tomar conta do rebanho, ele tinha que ser habilitado para toda boa obra, e com isso ele tinha que aprender as sagradas letras, a sagrada escritura. Por isso, a nossa escola bíblica dominical, ela se preocupa em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, ensinar a palavra de Deus a cada um de vocês. Eu quero, nesta manhã, orar para a nossa irmã Rose, que estará com o compromisso e o privilégio de ser usado como instrumento de Deus para nos ensinar a palavra de Deus. Eu quero orar por você também. Então, nesse momento, abaixa a cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, e te agradecemos, Deus, o privilégio de participar da escola bíblica dominical. Que o Senhor usa sua serva Rose poderosamente, instruindo e dando sabedoria a ela, e que teu Espírito vai encontrar a nossa necessidade, falando ao nosso coração. Estende sua mão santa, poderosa a cada irmão nesta manhã, e fale aos nossos corações. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Rose, Deus te abençoe. Hoje vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus e vamos começar com uma pergunta: como saber a vontade de Deus? Vocês já se sentiram sem saber que direção tomar e que decisão deveriam tomar em determinada situação de sua vida? Talvez nesses momentos vocês buscassem oração, a Bíblia, o conselho de um professor, pastor, cônjuge, pais. Talvez procurassem um sinal de Deus. A busca por sinais é uma prática muito comum entre os cristãos para tentarem descobrir qual a vontade de Deus. Mas será que devemos pedir sinais a Deus em tudo o que formos fazer? Podemos usar esse recurso em situações importantes da nossa vida, em situações difíceis? Será que os sinais são realmente necessários para os cristãos que têm intimidade com Deus? Para estudarmos hoje essa questão, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Juízes, capítulo 6, versos dos 36 ao 40. Vamos ler. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que me porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra em redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio,
como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só em uma vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Diante desse texto bíblico, nós vemos aí qual o relacionamento que Gideão tinha com Deus até aquele momento em que o anjo do Senhor chegou para ele e falou que ele livraria o povo judeu da opressão. Gideão pediu um sinal a Deus. Por que ele fez isso? Muito provavelmente por causa da incredulidade nas promessas de Deus. Assim como o povo de Israel, Gideão também tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E, em consequência, ele sabia do Senhor só de ouvir falar. Não tinha desenvolvido um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso, e para ter certeza de que os sinais eram verdadeiros, Gideão pede 2 sinais a Deus. Vendo a fraqueza e as dúvidas de Gideão, Deus respondeu os sinais que ele pediu. Para nós termos um relacionamento com alguém, é preciso intimidade, é preciso conhecer a pessoa. E com Deus, isso não é diferente. Precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer os atributos de Deus, quem é Deus, como Ele age, né? E os atributos de Deus são muitos, não vamos entrar em detalhes agora nesta lição, mas seria importante buscarmos o conhecimento desses atributos de Deus, que são espiritualidade, autoexistência, imutabilidade, infinidade, conhecimento, sabedoria, veracidade, fidelidade, bondade, amor, misericórdia, graça, santidade, justiça. O próximo passo é conhecer a vontade divina para a nossa vida, a fim de vivermos para agradá-lo. É o que nós vamos ver principalmente hoje nessa lição. Mas como e onde saber qual é a vontade de Deus? Será que o ser humano pode escolher obedecer ou não à vontade do seu Criador? Os teólogos cristãos afirmam que em Deus nós encontramos 3 tipos de vontade. Uma seria a vontade decretiva, de decreto. É um tipo de vontade por meio do qual Deus ordena tudo o que acontece de acordo com sua soberania suprema. Em Gênesis 1, nós vemos claramente esse tipo de vontade atuando, quando Deus disse: haja luz, e a luz resplandeceu. E os verbos usados por Deus em todo esse capítulo foi: haja, fez, chamou, ouve. A vontade de Deus nunca pode ser frustrada, não há como resisti-la. A vontade é a vontade preceptiva de preceitos. Essa vontade se encontra na lei de Deus, ou seja, na sua palavra, onde sabemos o que ou não agrada a Deus, o que devemos ou não fazer. Como exemplo, nós temos Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, ou mesmo Mateus 5, onde encontramos o Sermão do Monte. Enfim, em toda a Bíblia nós podemos ver revelada a vontade de Deus, o que Deus requer de nós. A terceira vontade seria a vontade dispositiva, de disposição. Essa vontade descreve a atitude de Deus que define o que é agradável. Deus agrada-se
quando encontramos prazer na obediência às suas leis, ao que Ele quer de nós. Ele se entristece profundamente quando somos desobedientes a Ele ou a sua palavra. Se quisermos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, o primeiro passo, irmãos, é conhecer a Bíblia, pois nela Deus deixou sua vontade revelada. Conhecer toda a Bíblia pode ser muito complicado, não é nada fácil, né? É difícil, já que é um livro grande, um livro complexo, mas é nosso dever lê-la e estudá-la frequentemente. E quanto mais nós fazemos isso, será mais fácil a sua leitura e a sua compreensão. Queria desafiá-los, irmãos, a lerem toda a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não procure, irmãos, a Bíblia somente nos momentos difíceis, nos momentos em que estão em apuros. Tenha o hábito de ler constantemente a Bíblia. Eu tenho buscado isso para minha vida e tem sido uma bênção. Se vocês não conhecem a Bíblia, como é que saberão o que agrada a Deus, né? O que Ele espera de vocês como cristãos? Que tal separar aqueles momentozinhos dedicados a tantos outros afazeres ou a lazer para lerem 1 ou 2 capítulos da Bíblia?